Mas, Fábio, acidente vascular cerebral, o popular derrame, né? Nós vemos seguido o pessoal entrar no pronto-socorro com esse quadro, onde o clínico faz o primeiro atendimento e depois é chamado o neurologista para fazer o diagnóstico diferencial do tipo de AVC que está ocorrendo, né? Esses dias foi uma paciente no consultório e ela me diz o seguinte: doutor, me aconteceu uma coisa diferente. Eu peguei o ônibus lá em Camobi, desci na frente ali do Coração de Maria, do Colégio Coração de Maria. Depois que eu desci, eu não reconheci nada que estava em volta. Entrei naquela rua lá que vai dar no Hospital da Brigada, cheguei na frente, não reconheci aquilo ali. Voltei e perguntei para um cidadão ali onde é que eu estava e aonde que era a parada de ônibus, porque eu vi que não estava me sentindo bem, queria voltar. Voltei para a parada de ônibus, cheguei na frente da Igreja das Dores e perguntei para um senhor: como é o nome dessa igreja? Doutor, eu juro, eu entrei dentro do ônibus e eu não sabia o que eu estava fazendo. Fábio, o que aconteceu com essa paciente? Assim, provavelmente não foi um AVC, tá? Isso é uma coisa que normalmente acaba se achando que foi uma isquemia transitória. Normalmente chega para mim: doutor, tive uma isquemia transitória, contando exatamente essa história. Tem duas coisas principais que podem ser nesse caso. Até pode ser um AVC, sempre é uma pessoa que tem que ser investigada, sempre é uma pessoa que tem que fazer um exame de imagem na cabeça. Mas essa é a descrição de uma coisa que se chama amnésia topográfica transitória. A pessoa está indo em um caminho, simplesmente não sabe o que está acontecendo, não sabe que lugar que está, o que eu estou fazendo aqui, onde é que eu estou, logo volta, tá? Que é uma doença que é extremamente semelhante à amnésia global transitória, que é a amnésia global. Então, são duas doenças que andam mais ou menos juntas, tá? A amnésia global transitória, a pessoa não só não sabe onde é que está, não reconhece o lugar, como se eu falar com ela agora e falar com ela daqui 1 minuto, ela não vai saber que eu falei com ela. Se eu entrar na sala, conversar, fechar a porta, entrar de novo, não vai saber que eu estava ali. Então é um momento que a pessoa não guarda nenhuma informação. O cérebro desconecta a área da memória por uns momentos. Normalmente a amnésia topográfica transitória, que é essa de lugar, pode durar 1 minuto, pode durar 10 minutos. A amnésia global transitória, quando toda a área de preservação da memória, de fazer memória, a palavra é essa, tá? Para de funcionar, duram mais ou menos um turno, tá? Normalmente isso aí acontece em homens, é mais em homens, por volta dos 60 anos, tá? Normalmente é uma doença que acontece entre 50 e 60 anos e é um quadro que é apavorante, na verdade. É apavorante. A amnésia topográfica transitória, que a pessoa não sabe onde é que está, não reconhece o lugar, a pessoa fica perdida e fica muito assustada. Num lugar que sempre foi, não saber se locomover. A amnésia global transitória, onde a pessoa não guarda nenhuma informação nova, é apavorante para a família, porque vai lá, conversa, a pessoa se perde, a pessoa não começa a falar umas coisas sem nexo, pergunta a mesma coisa 12 vezes, vem para o hospital às vezes: mas por que me trouxe aqui? Não está acontecendo nada. Daí dá 2 minutos: mas por que eu estou aqui? Por que me trouxeram aqui? Que lugar é esse? Então é apavorante para toda a família, mas normalmente tanto a amnésia topográfica transitória quanto a amnésia global transitória são doenças que não são graves, são distúrbios vasculares mesmo, mas são distúrbios venosos. Teoricamente é por uma congestão venosa no cérebro. Ela não seria dentro da AIT, da TIA? Não. Dentro do acidente isquêmico transitório? Não. Não seria dentro dessa classificação? Não.
Não. Normalmente não é fator de risco para AVC, para derrame. Por mais que acabe levando diagnóstico muito frequentemente de derrame, e tem que ser feito o diagnóstico diferencial, tá? Mas quando o quadro é típico, não é, tá? Tem lesões cerebrais que podem simular isso, tá? E até o AVC pode causar, mas o AVC normal, ou a isquemia transitória, normalmente não é o culpado por isso. Quais são os sinais e sintomas de um paciente com AVC? O AVC, na verdade, o AVC, o acidente vascular cerebral, pode ser de dois tipos, tá? O hemorrágico e o isquêmico. O hemorrágico é quando um vaso rompe e o sangue sai de fora do vaso e começa a destruir tecido cerebral. E esse sangue saindo fora do vaso, ele começa a comprimir e rasgar tecido cerebral e começa a dar problema. O AVC isquêmico é quando um vaso que nutre um território cerebral é ocluído, tá? Então, qualquer coisa que o cérebro possa fazer, qualquer função cerebral que nós possamos ter, se tiver uma destruição focal naquele lugar, pode simular. Fábio, eu posso perder a visão de um campo visual, isso ser um AVC? Pode. Eu posso não parar de sentir um lado do corpo, isso ser um AVC? Pode. Não conseguir movimentar um lado do corpo, muito frequente, tá? Paralisar todo um lado costuma ser bem frequente. Perder a voz, não conseguir falar, tá? Também é uma coisa frequente, tá? Não conseguir articular palavras, também é uma coisa frequente, tá? E é mais para esse lado. Nós temos os fatores de risco cardiovascular. Os fatores de risco para o cérebro são os mesmos para o coração, são os mesmos para o câncer. Então nós temos hipertensão arterial, colesterol elevado, diabetes, sedentarismo, tabagismo. Todo mundo nos mesmos fatores de risco. A hipertensão é a que mais acomete esses pacientes? Com certeza. A hipertensão, principalmente para o AVC hemorrágico, é o que desencadeia e é o principal fator de risco. O tabagismo, daí no AVC isquêmico, daí entra todo o resto, né? O tabagismo entra muito forte também. O diabetes mal descompensado também, tá? Mas tratando bem o coração, está tratando bem a cabeça. A gente já sabe, inclusive, que a pessoa que tem menos fator de risco cardiovascular tem menos chance de ficar esquecido, tem menos chance de desenvolver o dito Alzheimer, tá? Por que isso? Porque o Alzheimer talvez venha antes, porque a gente tem a obstrução de pequenos vasos no cérebro. Então, a pessoa que ia ter o Alzheimer com seus 80 anos, se não se cuidar, pode ter com seus 70 anos, pode ter com seus 60 anos, porque a gente não consegue separar só a doença de Alzheimer com a doença vascular. Às vezes elas estão juntas. Então acaba somando uma coisa na outra. Bom, então nós temos a hipertensão arterial como o principal fator de risco. Mas o paciente, ele tendo AVC, ele pode desenvolver hipertensão? Quem é que chegou antes? A maior parte das vezes a hipertensão leva ao AVC. Mas a hipertensão pode ser uma reação ao AVC? Sempre que a pessoa faz um AVC, o cérebro está faltando oxigênio. Tem uma área do cérebro que não está chegando sangue. Ou que rompeu um vaso e daí tem uma área de destruição cerebral. Mas de um jeito ou de outro nós temos uma área de morte de tecido encefálico. O corpo, para tentar se proteger, ele quer mandar mais sangue para aquela área. Então, o natural é a pressão subir, e sobe muito, pode subir muito, para tentar chegar mais sangue no cérebro, tá? Então, a pessoa que faz um AVC, naturalmente a pressão deve subir. E a gente não deve baixar nessa hora.
Se a gente baixar e tirar a proteção, vai se perder mais cérebro porque vai oxigenar menos tecido. Então, a pressão naturalmente sobe e deve subir. Nessa hora a gente não deve tratar até certo ponto, né? Se passar no AVC isquêmico, a gente pode deixar ir até 220 de sistólica, ou seja, extremamente alta, né? No AVC hemorrágico, a gente pode deixar até 160, mas acima disso também começa a danificar tecido. Quer dizer que nessa de deixar 220 de sistólica num paciente com isquemia, tu leva a uma isquemia nos cardiologistas. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos para novas abordagens nessa área fantástica da neurologia.